ou vocês preferem? Já pode começar, Júlia, fique à vontade. Tá joia. Deixa eu aumentar a tela aqui, colocar no modo de apresentação. Deixa eu só dar uma palavrinha antes, até só para registro, antes de iniciar, desculpa. Só para me apresentar, meu nome é Júlio, eu sou presidente do Esperanto e-Club, também do Distrito 4560, e eu participei do processo seletivo da banca para a Júlia, junto com outras candidatas, e ela foi a escolhida não só pela nossa banca, mas na escolha final do Rotary Peace Centers. E ela já está lá, não só foi escolhida, mas como já está lá. E 2 meses atrás que eu estive aí, não foi, Júlia? Acho que foi 2 meses atrás, eu estive na Inglaterra e tive a felicidade de não só encontrá-la, visitar a universidade e encontrar os anfitriões dela. Então, isso foi muito legal para estar conhecendo o que acontece depois que um candidato é selecionado e já está participando do curso, né? Então, a partir daí, eu conversei com o governador Fernando Caputo e sugeri, falei, olha, acho que seria legal, de repente, a Júlia fazer uma pequena palestra contando a experiência dela, contando como está sendo lá, para outros presidentes e governadores saberem como que é, terem uma ideia melhor para ajudar eles para sugerir candidatos e conhecer melhor como está o programa. Inclusive, para mim, que estou dentro do processo seletivo, muitos detalhes só fui conhecer realmente estando lá pessoalmente, né? Então, acho que é bem legal a gente ter essa apresentação do lado da Júlia, né? Então é isso. Agora, Júlia, com você apresentar e contar tua história e como está aí e tudo mais. Aí depois o pessoal pode fazer perguntas também. Obrigada, Júlio. Boa noite a todos. Obrigada a todos aqui presentes. Júlio, só para te adiantar, tem uma fotinha nossa lá no final da apresentação, tá? Eu adicionei a nossa fotinha para falar da sua visita, que foi bem bacana mesmo. Bom, eu preparei essa apresentação para dar um panorama geral, né? O Júlio me pediu para conversar, explicar um pouquinho sobre como foi o meu processo, o que eu pretendo com a Bolsa, o que eu pretendo, como que está sendo a minha experiência aqui na Inglaterra. Então, eu preparei essa apresentação para nortear mesmo essas dúvidas que podem surgir, mas no final da apresentação, se vocês fico super aberta para dúvidas, para responder aos questionamentos, tá bom? Bom, então, começando aqui um pouquinho explicando sobre a minha trajetória, né? Quem sou eu? Bom, meu nome é Júlia, eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo. Eu comecei a atuar, né, no terceiro setor com 17 anos, no ensino médio. Foi minha primeira experiência de liderança pela Junior Achievement Brasil. E, em sequência, assim que eu entrei na faculdade, eu também comecei a trabalhar na IESEC. A IESEC é uma das maiores instituições jovens, né, de promoção de liderança do mundo, e foi de um grande aprendizado. Eu participei da IESEC por quase 4 anos seguidos, e me trouxe muita experiência mesmo, né, agregou muito ao meu currículo. Me formei na Faculdade de Direito, pela Faculdade de Direito de Vitória, como advogada, e em 2017 comecei a atuar como mediadora de conflitos pela FALEC Associados. Já em 2017, o meu primeiro projeto ele foi relacionado ao rompimento da barragem de Mariana. Então, eu fazia ali as mediações, de um lado, a Fundação Renova, que foi criada, né, pela Samarco e pelas Vale e BHP, né, para recompensar aqueles que foram atingidos pelo rompimento da barragem e aqueles atingidos. Então, eu atuava ali fazendo essa mediação. Foram criados escritórios ao longo do Rio Doce, e desde 2017 eu vim trabalhando nesse projeto,
passando por Baixo Guandu, no Espírito Santo, Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, e, por fim, em Mariana. A FALEC Associados também atua no caso do rompimento da barragem de Brumadinho e região, né? E, em sequência, também atuei no projeto de realocação dos atingidos pela questão da Braskem em Maceió. Então, atuei ali trabalhando com cerca de 70 mil pessoas que foram realocadas de suas casas, com risco ali realmente de colapsar, e foi um programa ali preventivo, né, em Maceió. E em 2019, eu tive a oportunidade de participar como delegada do High Level Political Forum, que é um dos projetos, né, um dos eventos anuais da ONU, para avaliar o que cada país tem feito para atingir a Agenda 2030 da ONU. E, sem dúvidas, essa foi uma experiência bastante marcante também para mim e importante na minha trajetória, na minha carreira. Bom, e aí, em meados de... Também ali, perto de 2018, 2019, foi quando eu ouvi falar pela primeira vez da Bolsa de Mestrado, da Bolsa da Rotary pela Paz, que todos os anos dá 50 bolsas integrais para o programa de mestrado e 40 bolsas para o curso de aperfeiçoamento profissional. Para mim, para minha carreira, fazia mais sentido me aplicar para esse programa de mestrado, mas na época eu ainda não entendia muito bem todo o funcionamento, eu ainda estava ali engatinhando para fazer a minha aplicação. Eu fiz 3 vezes essa aplicação, acho que é um dado importante para falar para aquelas pessoas que têm interesse, né, de fazer a aplicação para essa bolsa. Então, nesse primeiro momento, eu realmente não conhecia muito bem, não conhecia como funcionava até mesmo a Rotary aqui no Brasil, né? Então, demorou um tempinho ali para que eu entendesse o processo de fato, né? E pudesse ser selecionado. Os mestrados, eles variam entre 15 a 24 meses, e a Rotary tem parceria com 6 universidades pelo mundo. São 2 universidades nos Estados Unidos, a Duke University e a University of North Carolina, nos Estados Unidos. No Japão é a Christian University. Aqui na Inglaterra é a Universidade de Bradford. Também tem na Austrália a Universidade de Queensland e na Suécia a Uppsala University. Quando você se aplica, você já indica quais são as suas opções, né, prioridades. E para minha carreira, né, pesquisando ali sobre cada uma das universidades, a minha primeira opção foi mesmo a Universidade de Bradford. E aí, como é que é o processo de aplicação, né? São elegíveis aquelas pessoas fluentes em inglês, então você tem que apresentar um teste de proficiência em língua inglesa. No meu caso, né, eu apresentei o IELTS. Ter bacharelado em campo relacionado à área de mestrado, então, desde direito, relações internacionais, administração pública, existem diversas graduações que são ali elegíveis a concorrer a essa bolsa. Ter um forte compromisso com a compreensão e paz intercultural, comprovado por realizações acadêmicas, profissionais, pessoais ou comunitárias. Então, esse também é um dos requisitos, e por isso eu preferi começar me apresentando para vocês, né, explicando um pouquinho da minha trajetória. Demonstrar potencial de liderança e ter pelo menos 3 anos de experiência de trabalho em período integral na área de paz e desenvolvimento. Para se aplicar para essa bolsa, a pessoa já tem que estar formada há 3 anos, há pelo menos 3 anos. E se fizer aquele aperfeiçoamento profissional que eu mencionei no início, que também é uma possibilidade de bolsa pela Rotary, também tem que esperar 3 anos para se aplicar para a bolsa de mestrado da Rotary. Opa, deixa eu passar aqui.
E aí, quais são as etapas do processo de aplicação? Em fevereiro, inclusive, esse ano, as inscrições já estão abertas. As inscrições abrem todos os anos em fevereiro e vão até 15 de maio. Então, aquele estudante, né, quem quiser se aplicar tem que entrar pelo site, colocar todos os dados, responder os questionários de elegibilidade, por uma questão ali de compliance, sendo rotarianos não podem se aplicar, mas rotaractianos podem se aplicar. Então, tem essa questão de compliance que eu acho que é importante mencionar. Depois dessa primeira aplicação, né, o aplicante ele indica a gente chama de sponsor, que é como se fosse a Rotary local que vai fazer essa indicação desse aplicante, né, para a Rotary Internacional. E aí foi nesse momento que eu localizei o distrito, né, e indiquei a Rotary para que eu pudesse receber essa recomendação também da Rotary local, para que a Rotary Internacional pudesse avaliar a minha aplicação. Então, de 15 a 31 de maio é esse processo, né? Eu passei por uma entrevista, inclusive eu lembro aqui do governador Ângelo participando da entrevista, o Júlio Calegário também participou, auxiliou ali nesse processo, né? Junto com outros, se eu não me engano, acho que foram outros 3 aplicantes. E também o João Otávio Veigas, que entrou em contato comigo, né, me incentivou bastante ali a seguir com esse processo de bolsa. Em junho, né, vão ocorrer ali as entrevistas, né, pela Rotary local, para que a carta de recomendação seja encaminhada até dia 1º de julho, com o endosso da Rotary local para a Rotary Internacional, e entre julho e setembro, a Rotary Internacional faz essa triagem, né, de aplicantes, de aplicações, para decidir quem ali, de fato, vai chegar a concorrer à Bolsa. Depois da minha segunda aplicação, eu recebi um novo e-mail da Rotary me indicando, eu não passei, mas eu recebi um e-mail da Rotary me recomendando que me aplicasse mais uma vez. Então, já fiquei bem feliz de receber essa notícia do distrito, pelo Júlio Calegari, pelo João Otávio Veigas, e foi, sem dúvidas, um motivador para que eu me aplicasse mais uma vez ali no ano seguinte. E aí, finalmente, passa ali, né? Então, todas as aplicações são selecionadas pela Rotary Internacional. Eu ouvi dizer que, a partir de agora, a Rotary Internacional também pretende fazer entrevistas, em inglês, no caso, né? Não foi o meu caso. No meu caso, eu só fiz entrevista com a Rotary local mesmo. E aí, em novembro, chega a fase, né, de final da seleção e os bolsistas descobrem que foram selecionados. A aplicação em si, né, ela vai exigir que o aplicante indique todas as posições anteriores profissionais dos trabalhos, né, e qual a relação desses trabalhos com a promoção da paz. Então, tudo ali realmente para que esse candidato demonstre qual foi o seu empenho na promoção da paz, porque eles realmente buscam pessoas que já têm experiência de campo nessa área. Também é preciso que os candidatos demonstrem seu nível acadêmico, a educação e qualificações que possuem, então, com envio, inclusive, dos diplomas em traduções juramentadas. Também tem que apresentar o currículo em inglês, e a parte que, pessoalmente, eu achei mais desafiadora foi a produção de 5 redações, cada redação contendo ali entre 300 a 500 palavras, sobre 5 assuntos diferentes, e aí, sendo o primeiro deles, né, indicando a motivação pessoal, então, indicando por que você seria o ideal ali para ganhar essa bolsa, né? Qual que é o seu comprometimento realmente com a paz e o desenvolvimento internacional.
indicar que conhece finalmente, né, o que a Rotary promove, né, que é o servir acima de si mesmo. Então, aplicando esse conceito, né, dentro da carreira daquele aplicante, quais foram os projetos ou iniciativas que esse aplicante atuou servindo acima de si mesmo, né? Então, ali voluntariados, ou mesmo dentro do âmbito acadêmico também, e oportunidades profissionais. Como terceira essay, né? Terceira redação. Como as bolsas Rotary pela Paz fortalecerão o impacto de seu trabalho como profissional de paz e desenvolvimento, e como isso afeta ainda mais a missão da Fundação Rotária. Então, querendo entender ali qual é o seu plano de carreira, o que você pretende com essa oportunidade que a Rotary promove, né? Discutir os seus interesses de pesquisa acadêmica em paz e desenvolvimento, então demonstrar ali principalmente o motivo pelo qual você escolheu aquelas universidades, dentre as 6 que possuem parceria com a Rotary. Então, no meu caso, né, explicando aqui o que eu fiz nessa redação, foi pesquisar bem a fundo, né, a grade da Universidade de Bradford, principalmente, que era a minha primeira opção, e indicar, inclusive, quais professores lecionavam matérias que teriam bastante a ver ali com o que eu procuro para a minha carreira. E, por fim, explicar por que você é um bom candidato para a Bolsa. E aí, fazendo um apanhado de todas essas 4 áreas principais, né, que eles buscam entender anteriormente, que é a parte acadêmica, networking, carreira e motivação pessoal. Por fim, também é preciso apresentar 2 cartas de recomendação, uma profissional e uma acadêmica, prova de proficiência em inglês, como eu já havia mencionado antes, né? E também eles buscam entender se você já possui algum tipo de experiência cultural, de repente em outro país, para realmente entender ali se é um candidato apto a receber esse choque cultural, né? Se mudando de país e lidando com pessoas de outras culturas. E aí, contando um pouquinho da minha experiência aqui em Bradford, escolhi essas 4 fotos, mas tem muito mais para apresentar. Eu fico à disposição depois para a gente fazer outras apresentações. Mas eu quis começar com essa primeira foto aqui de 2 rotarianos que são muito queridos para mim, a Chris e o Les. Essa foto aqui, eles estavam no aeroporto me esperando, com o meu nomezinho aqui, ó, Júlia Sapucaia. E eles foram a minha host family aqui em Bradford. Mesmo antes de eu chegar aqui, né, na universidade, aqui na cidade de Bradford, eles já entraram em contato comigo, se apresentando como rotarianos, indicando que eles haviam escolhido o meu currículo, digamos assim, para me adotar aqui. Então, o que eles fazem é me dar todo o suporte, as dúvidas que eu poderia ter antes de viajar, me buscaram no aeroporto, dormi a primeira noite na casa deles, então já foi um momento bem bacana ali de me sentir acolhida mesmo, né? De sentir que tem alguém ali realmente me dando suporte. No dia seguinte, me levaram para conhecer a universidade, já me apresentaram alguns professores, que eles já são bem habituados ali com os bolsistas, e me trouxeram para buscar a minha acomodação. Então, sem dúvidas, eles já começaram marcando ali essa minha experiência de uma maneira muito positiva, e aí quis começar contando sobre a minha experiência aqui com eles. A Rotary local, ela tem aproveitado bastante os bolsistas para entender sobre os impactos, o que nós pretendemos levar para os nossos países de origem, ou qual impacto que a gente pretende levar para o mundo com essa oportunidade. Então, aqui, por exemplo, é uma foto com a minha host family, em um dos eventos promovidos pela Rotary local, aqui para receber os bolsistas. E nós temos recebido muitos convites de outras Rotaries
não só daqui da Inglaterra, mas de outros países também, para apresentar os nossos trabalhos. Isso tem sido uma experiência bem, bem bacana também. Fomos convidados para jantar de Natal, de uma Rotary local aqui também. Enfim, está sendo bem legal essa experiência de networking também com a Rotary de outros locais, né? E a gente vê ali como que cada Rotary atua de maneira diferente, mas ao mesmo tempo tão integrada, né? Isso é bem bacana de ver de perto. A foto que eu comentei com o Júlio, né, que eu tinha colocado aqui de destaque para falar da minha experiência em Bradford. Como eu falei, o Júlio fez parte da minha seleção lá desde o início, participando da minha entrevista de seleção, auxiliando ali também, né, com a carta de recomendação, sendo o sponsor. E o Júlio veio aqui na universidade me visitar, conheceu a minha host family, né? Conheceu o Les e a Chris. Acabei não colocando a foto de todos nós juntos, mas nesse dia eles estavam juntos ali também. E essa foto aqui é na frente, é uma plaquinha que acho que vocês conseguem ler, Rotary Peace Center, que todos os bolsistas têm uma salinha da Rotary dentro da universidade. É ali que a gente faz todas as nossas reuniões, a universidade tem utilizado muito a nossa classe de bolsistas, né, o nosso grupo de bolsistas, para promover outros eventos. Então a gente tem organizado bastante alguns painéis de discussão, debates, ações, todas voltadas, utilizando ali o espaço da universidade e engajando os outros estudantes também para fazer a diferença aqui localmente também. Então, essa foto aqui foi tirada na frente desse centro. Infelizmente, não consegui apresentar a salinha mesmo ao Júlio, porque era sábado e estava fechado. E essa aqui é a foto dos bolsistas selecionados para esse ano, para estudarem aqui em Bradford. Como eu falei, são 50 bolsas para o mundo. Para Bradford, normalmente eles são de 10 a 12 pessoas. Esse ano, infelizmente, acabaram chegando aqui em Bradford somente 7, porque 3 não prosseguiram no processo. 2 deles tiveram problemas com visto, e uma candidata precisou, por motivos pessoais, não prosseguir. Então, a gente tem aqui na minha classe, né, que é a classe de número 21, a Kate, que é da Ucrânia, a Juanita é da Colômbia, a Pani vem de Mianmar, o Malang veio da Gâmbia, a Bhavna veio da Índia, a Mil veio das Filipinas e eu vim do Brasil. Então, a gente pode ver ali realmente, pelo menos na minha classe, né, realmente pessoas de diversas partes do mundo, e cada uma delas, sem dúvida, ali com um currículo bem incrível, e tenho aprendido muito com os meus colegas. Bom, o que eu acho pessoalmente, né? O que essa bolsa tem trazido para mim, o que eu pretendo com a bolsa, qual que é o meu plano de carreira. Bom, eu escolhi a Universidade de Bradford, mencionei que era a que mais fazia sentido para a minha carreira, né? Ela possui um dos centros de paz mais renomados no mundo. O Centro de Paz da Universidade de Bradford foi inaugurado pelos Quakers, aqui na Inglaterra, e o corpo docente desse Centro de Paz é realmente bastante impressionante. A gente tem, por exemplo, a professora Fiona, que é especialista em questões de gênero na América Latina e também se especializou no Brasil. Então, ela é uma professora, ela é de origem, a família dela é de origem escocesa, ela nasceu na Inglaterra e ela é apaixonada com o Brasil, já veio para o Brasil fazer diversas ações junto, por exemplo, aos policiais relacionados ali à Lei Maria da Penha, dando treinamento para esses policiais e lecionando também aqui na Universidade de Bradford. Tem, por exemplo, também o professor Owen Green,
O professor Owen, ele é consultor da ONU, da União Europeia, da OTAN. Então, assim, e ele tem experiência de campo mesmo desde a Guerra Fria. Quando ele começa a dar aula, eu fico impressionada com a experiência pessoal que ele tem em todos esses campos, né? E realmente atuando pela paz, ali no design de solução de disputas e conflitos de áreas afetadas por conflitos. Ele sempre menciona vários lugares no mundo que ele já esteve pessoalmente ali trabalhando em campo. É realmente bastante impressionante. E também tem um professor, posso mencionar o chefe de departamento, que é o professor Anand, que se especializou nas questões de sustentabilidade e mudanças climáticas. Então, ali também dentro do Centro de Paz, porque são questões também muito relacionadas ali à cultura da paz, à promoção da paz. Então, bom, esse foi o motivo, né, para eu ter escolhido o Bradford como minha primeira opção, ganhando essa bolsa. Além disso, a bolsa da Rotary pela Paz, ela traz uma oportunidade de networking enorme, também pela possibilidade de experiência em campo, né? E aí eu vou explicar melhor sobre isso, mas só para trazer para vocês, já recebi, por exemplo, uma lista de todos os bolsistas, todos os alumnis, né, como a gente chama, que já se formaram, que já estão no mercado de trabalho, e tem gente trabalhando em todos os lugares possíveis, por exemplo, na ONU, no Banco Mundial, até mesmo na OTAN. Então, eu tenho acesso a essas pessoas, eles disponibilizam ali realmente para os bolsistas esse acesso para que a gente possa entrar em contato e realmente buscar essa rede, né, de apoio para continuar desenvolvendo nossos projetos da melhor maneira possível. E aí, eu estou nessa fase agora de descobrir, né, e de escolher para onde eu vou e para qual organização eu vou me aplicar para que eu possa fazer o meu voluntariado. Todo bolsista da Rotary pela Paz, ele precisa ali mais ou menos na metade da experiência, que no meu caso vai ser nas minhas férias de verão, entre junho e agosto, fazer um trabalho voluntário relacionado ao que está sendo estudado e a sua carreira. Então, é uma oportunidade incrível de aplicar em campo aquilo que a gente está aprendendo academicamente. E aí, para isso, eu tenho toda essa lista de networking que eu mencionei para vocês e que pode me ajudar nessa decisão. É uma oportunidade realmente única de aplicar realmente o que eu estou aprendendo academicamente. E, bom, já mencionei sobre a excelência acadêmica da Universidade de Bradford, e por fim, né, o meu interesse pessoal e de carreira de fomentar a cultura de resolução de disputas aqui no Brasil, tendo sido estagiária do Poder Judiciário, eu já entendi como funciona o sistema por dentro, digamos assim, né? E eu realmente acredito na resolução de disputas como uma alternativa que vai trazer paz e resolução de conflitos para o nosso país. E venho fazendo isso pela FALEC Associados e pretendo retornar, né, dessa experiência ainda mais preparada para continuar nessa área, né, e realmente fazendo a diferença aqui no nosso país. Opa. Bom, separei algumas dicas finais para aquelas pessoas que estão pensando em se aplicar, demonstrar experiência de liderança, e aí com isso não precisa ser aquele líder que ele realmente o líder maior, né, de uma empresa. Aqui vale qualquer tipo de liderança, desde um projeto comunitário, na igreja, dentro da própria escola. É muito importante que todas essas experiências elas são muito válidas. Eu utilizei na minha aplicação pessoal, né, todas as experiências, como eu falei, desde os 17 anos, e todas elas são muito válidas. Pesquisar sobre a bolsa e sobre a universidade escolhida,
Como eu mencionei também, na minha aplicação eu já indiquei ali alguns professores e como que eles poderiam me auxiliar naquilo que eu estou estudando, né? Qual que é a linha de pesquisa de cada um deles. Eu acho que demonstrar, né, esse conhecimento aprofundado sobre a vaga que você está buscando é muito importante nesse processo de seleção. Conversar com outros aplicantes, e aí eu já me coloco à disposição desde logo, né, para sempre dar dicas, feedback, né, realmente conversar sobre esse processo de aplicação, que eu sei que não é fácil. Começar a se preparar cedo, como eu falei, é preciso encaminhar documentos com tradução juramentada, é preciso apresentar teste de proficiência em inglês. São 5 redações que precisam ser escritas em inglês, então é um processo que é demorado, né? Então, a preparação desde cedo, ela é importante, para mim foi crucial, né? Ter começado desde cedo, até a minha terceira tentativa. E estar atento às oportunidades. Eu acredito que, sem dúvidas, ter agregado outros tipos de experiência no meu currículo, como não só de carreira, mas também voluntariado, também ter me aplicado para participar dessa delegação na ONU, isso tudo agregou bastante ao meu currículo, né? E eu vejo isso pela experiência dos meus colegas aqui de Bolsa também, de outros países que conseguiram, né? Todos eles têm bastante, conseguiram diversificar bastante em termos de experiência. E eu acho que isso faz toda a diferença na aplicação. E aí, por fim, eu fico aberta às dúvidas, fico aberta aqui aos questionamentos de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre essa bolsa, sobre essa experiência que, sem dúvidas, vai ser já está sendo um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. E espero auxiliar aí quem tem esse sonho também a alcançá-lo. Muito obrigada, pessoal. Ô, Júlio, muito obrigado aí pela sua apresentação, tá? Eu queria falar em nome do governador Fernando Caputo. Hoje ele está, não sei se ele já entrou, eu acho que não. Ele está com um compromisso com a esposa dele e está numa consulta médica. Então, ele pediu que ele lhe comunicasse, e ao Júlio, se ele não pudesse entrar, as desculpas da parte dele, e seja bem-vindo aí no nosso Distrito 4560. Algum comentário, Júlio? Bom, da minha parte, primeiro, agradeço a Júlia pela apresentação dela. Eu acho muito legal que foi gravado isso. As pessoas, eu sei que o horário é meio complicado, foi um horário que a gente meio conseguiu para conciliar com o dia que eu podia, que a Júlia podia, os nossos horários, aqui já são quase 11 da noite em Dubai, mas sei que é um horário meio ingrato aí no Brasil, por ser no meio da tarde de um dia de semana. Mas agradeço a participação de todos e acho que essa gravação vai ser muito legal de depois ser compartilhada com outros clubes, com outros companheiros que possam estar indicando potenciais candidatos. Eu acho que a Júlia apresentou de uma forma fantástica, desde esclarecer a trajetória dela, né, a experiência que ela tinha, para a gente ter uma ideia de uma candidata tem que ser uma candidata que fale inglês, que seja engajada, que tenha um interesse, que demonstre tudo isso que ela demonstrou, mas ela mostrou também a simplicidade de que pode ter várias outras formas de experiências e currículo que também terão a oportunidade, né? E acho que ela apresentou muito bem isso, e essa disponibilidade dela, não só de apresentar hoje, mas está aberta a quem quiser vir perguntar ou entrar em contato com ela depois, acho que vai ser de uma grande valia para o nosso distrito, para ter mais informações sobre essa bolsa e poder trazer mais candidatos, esperamos,
ter outros candidatos que possam, que consigam ser selecionados. Inclusive, já temos mais uma que está indo para a Austrália, né? Ano que vem. Agora me falhou o nome dela. Está indo para a Austrália, ou seja, já temos a segunda. A Júlia foi a primeira. Né? Então, Letícia. Letícia, obrigado. Letícia. Obrigado. Exato, a Letícia está indo para Queensland. Né? Então, isso é bem bacana, tá? Nesse processo e nesse progresso da nossa disso dentro do distrito, né? Muito bem, eu tenho algumas outras pequenas perguntas depois para ela, mas eu vou abrir para ter já dois que levantaram a mão, quiserem já perguntar alguma coisa, talvez direto para ela, e depois eu volto com alguns outros comentários direto com a Júlia. Passar para o Antônio Elcio, né, Antônio Elcio? Por favor. Pois não. Isso é pouca coisa. Eu só gostaria de saber qual que foi o clube patrocinador da Júlia? Patrocinador local? Você está perguntando para a Júlia. Ou para a Júlia, ou para o responsável pela comissão, né? Qual o clube patrocinador dela? É Arcos, né? Arcos. 45,70. Arcos. Clube de Arcos. Pois não. Isso. Não, tudo bem. Aí outra coisa, o comentário aí que eu tenho a fazer também a respeito da oportunidade de ser aprovado, né? Isso aí é muito importante que todos os candidatos tenham em mente que não é porque foi recusado uma vez, isso não diminui absolutamente a qualidade do candidato, sabe? Isso é muito importante, porque as coisas acontecem de acordo com a oportunidade, assim. Então, não deu certo um ano, vai no outro ano, vai no ano seguinte, apresenta de novo. Isso é válido para tudo em Rotary, não é só para esse caso. Eu vou dar um exemplo muito que eu gosto de falar muito. Eu, em 1998, eu fui líder do antigo IGE, lá nos Estados Unidos. Mas eu participei eu me apresentei como candidato desde 93. Eu tive notícia do IGE numa conferência do Rotary, lá em Caxambu, em 92. A partir de 93, eu sempre me apresentava como candidato a líder. Apresentei um ano, não fui escolhido, apresentei outro, não fui escolhido, apresentei outro, não fui escolhido. Na quinta apresentação, eu fui escolhido como o líder do IGE. Então, absolutamente, nunca desanimei, nunca. A gente não pode pensar, não, isso aí tem não sei o quê, só serve uma pessoa, serve outra. Então, a gente tem que pensar sempre que não deu esse ano, o ano que vem você volta. Eu me lembro de ter participado, inclusive, se eu não me engano, a primeira vez que a Júlia se apresentou como candidata, o governador era o Paulo Lima, eu era da Comissão de Fundação Rotária. Então, vi que era uma excelente candidata e vi que eu pensei comigo, essa menina não vai ser, não pode não ser escolhida agora, mas ela tem todas as condições de se apresentar e ser escolhida nos próximos. Felizmente, ela se apresentou novamente e hoje está aí representando o nosso distrito em Bradford e temos certeza que vai ser um sucesso, né? Então, eu quero dar os parabéns à Júlia e desejar aí que seja muito feliz aí no seu mestrado e que traga bons frutos aí para as nossas comunidades. Obrigado. Governador Quintanilha, pediu para falar? Saiu, né? João Otávio, quer comentar alguma coisa? Infelizmente, eu não consegui acompanhar a palestra da Júlia, estava com outro compromisso e cheguei ao final da palestra. Então, eu peço desculpas, quero ter apenas as congratulações ao Júlio, nosso presidente da subcomissão de Bolsa Rotary pela Paz, nesta atual gestão, e na próxima também. E congratulações à Júlia, né, pelo seu desempenho até agora no curso de mestrado. Obrigado, governador. Júlio, pode falar, por favor.
Tá. Não, complementar o que o Antônio falou, né? Essa questão de tentar de novo, está corretíssimo. É questão de crescimento pessoal, né? Você vê que a Júlia mesmo, ela falou que ela foi amadurecendo a cada participação para ver o que mais eu preciso estudar, o que mais eu preciso preparar melhor, né? E ela mesma entendeu, talvez, o porquê nas 2 primeiras ainda não foi aceita, e por merecer, chegou lá, né? Então, eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu queria comentar, nessa visita que eu fiz lá à Universidade de Bradford, que eu encontrei, também conheci o Les e a Chris, são 2 pessoas fantásticas, não só em relação ao trabalho que eles fazem junto a essas bolsas, mas outros projetos que eles estão engajados, e eles estão dando uma assessoria ali fantástica para ela e para os outros bolsistas, né? Então, isso eu achei bem bacana, saber que, na outra ponta, quando o bolsista chega lá, são bem assessorados pelos rotarianos. Embaixo tem em cima. 2 coisinhas que eu queria perguntar para a Júlia. Ela falou dessa de contato com outros clubes. Eu gostaria de saber, eu lembro que a gente comentou alguma coisa a respeito disso. O Les estava falando com a gente estava ainda conversando. Já fez alguma palestra semelhante a essa, em inglês, para algum outro clube Rotary aí? Concretizou-se alguma dos convites para ela apresentar, seja via Zoom ou pessoalmente, para apresentar mais informações sobre a Bolsa? Essa é uma pergunta. E a outra eu lembro que ela havia comentado que estava engajada até já com atividades, cursos e grupos na universidade, algo ligado com o meio ambiente, e eu lembro que eu comentei com ela, tem vários aqui, desde esportes, idiomas, ações sociais. Eu queria saber como que está indo essas atividades dela e como ela está vendo essas oportunidades dentro da universidade durante o período do mestrado dela. Obrigada, Júlio, pela pergunta. Excelentes perguntas. Me dá a oportunidade de contar um pouquinho mais, né, dessa experiência aqui. Já apresentei, foi mais ou menos parecido com essa apresentação que eu fiz aqui, só que mais focada para o meu trabalho no Brasil, para realmente apresentar ali a situação dos projetos que eu atuei no Brasil. Então, normalmente eu coloco aquele vídeo de Brumadinho, que ficou bem famoso, né, do rompimento ali mesmo, né, para que eles entendam um pouco a dimensão, né, da questão socioambiental que eu vinha trabalhando no Brasil, né, e eles se mostram bastante surpresos, assim, quando eles veem toda essa apresentação. Eu mostro ali, normalmente com mapas, qual região do Brasil que eu estou atuando, que eu atuei, quais os projetos que a FALEC Associados têm atuado, né? Então, é bem interessante. Eles normalmente se mostram muito agradecidos por conhecer um pouquinho mais sobre o nosso país, né? Já fiz 2 apresentações para Rotaries locais. Normalmente, as 2 foram online, ainda não tive a oportunidade de fazer presencial, mas ainda assim foi uma experiência bem interessante, bem bacana e bom para treinar também, né? Minha capacidade de public speaking, né? Falar inglês em público. E com relação às sociedades, né, que eu tenho participado aqui, atualmente eu vou assumir agora o cargo de vice-presidente da Sociedade de Sustentabilidade dentro da universidade, e estou bem feliz com essa possibilidade também, e também participo da Sociedade de Paz. A Sociedade de Paz tem organizado painéis e discussões relacionadas à paz, então a gente costuma buscar pessoas especialistas na área de promoção de paz, com relação à diplomacia. A gente chamou, por exemplo, já chamamos pessoas cujos ascendentes participaram do Holocausto, já chamamos um especialista em armas nucleares. Então, a gente tem desenvolvido alguns painéis nesse sentido para promover o debate, a discussão dentro da universidade. E com relação
a Sociedade de Sustentabilidade, a gente tem promovido algumas ações locais, como, por exemplo, a gente vai começar a desenvolver agora uma horta comunitária, já tem alguns estudos indicando que quando você lida ali com a terra diretamente, você ajuda na sua saúde mental, e aí muitos estudos também indicando, assim, regiões em conflito, como que inserir o verde, inserir a natureza pode diminuir os ânimos, né? Como que realmente pode fazer a diferença ali, né? Na comunidade, na sociedade, de uma maneira geral, né? Então, como que uma coisa está interligada à outra, né? E às vezes a gente nem associa num primeiro momento, né? E estamos desenvolvendo diversos outros eventos, vai ter a semana a gente chama de fair trade, né, que é como se fosse um mercado justo, digamos assim, né, que é uma promoção que vai durar durante uma semana. A gente também vai fazer campanha para prevenir desperdício de energia e água dentro da universidade. Então, pequenas ações locais, né, mas que agregam muito para a nossa capacidade pessoal e de carreira também de gestão, de liderança de equipe, né, de realmente ver os resultados, monitorar resultados, né, e ver os resultados acontecendo a nível local para depois a gente conseguir expandir um pouquinho mais. E com isso eu já fui convidada, por exemplo, a dar aula sobre sustentabilidade para uma escola local aqui, em Leeds. Eu vou dar essa aula agora dia 1º de março. Então, participar dessa sociedade já está gerando frutos, né? Frutos bem interessantes, assim, que eu acho que também vai contribuir muito para a minha carreira. Bem. Ótimo. Ok, Júlio? Perfeito, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer à nossa companheira Júlia? O Quintanilha voltou. Quintanilha, você tinha algum comentário a fazer? Nosso governador eleito, 23, 24. Boa tarde a todos. Minha conexão está caindo, então se cair, você já sabe que está ruim aqui. Quero parabenizar aí a Júlia por estar nos representando aí na universidade na Inglaterra, nosso distrito, né? Quadro 560. Eu estava vendo aqui, né, sobre conflitos, climas, etc., né? Você escolheu justo a resolução de disputa aqui no Brasil. Minha pergunta para você, Júlia, quando eu voltar para o Brasil, em que órgão você vai poder trabalhar aqui no Brasil? Qual vai ser a sua classificação aqui para nós? Essa sua experiência está sendo um aprendizado para mim também. Abraço a todos. Obrigada pela pergunta, Quintanilha. Eu continuo associada à FALEC Associados, né? Agora, eles entendem, também valorizaram muito essa oportunidade que eu tive, né? De passar essa temporada 100% focada no mestrado. Então, continuo associada, mas focada realmente ali no mestrado. Quando voltar, eu pretendo continuar os trabalhos junto à FALEC, mas também, quem sabe, no futuro, desenvolver meus próprios projetos ali, quem sabe até ter uma câmara de mediação e resolução de conflitos. Aí são planos mais a longo prazo, né? Mas, de imediato, a FALEC Associados ela tem buscado outros projetos, né? Desenvolver realmente a cultura da resolução de disputas de maneira alternativa ao judiciário, né? Dentro de empresas, dentro de organizações, enfim, buscando realmente implementar essa cultura aqui no Brasil. Ok, gente. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer, aproveitar essa oportunidade? Eu quero destacar que já está publicada no distrito o edital Vai para até maio, inscrição né? de novos candidatos. E vai de 1º de fevereiro até 15 de maio. Então, o Júlio já mandou o edital, o Wellington já recebeu, já publicou, já está bem divulgado, já mandou para cada um dos presidentes, né, Wellington?
Eu creio que está bem divulgado já o novo edital. Eu espero que os clubes presentes, os governadores presentes e os governadores assistentes presentes possam divulgar esta nova iniciativa, esse novo edital, para que a Júlia tenha novos companheiros e companheiras ao lado para cerrar fileiras em prol da paz. E Ok. uma coisa mais, assim que eu vou conversar depois com o governador Fernando Caputo, assim que esse vídeo, não sei como ele será disponibilizado, seja em página na internet ou no YouTube, não sei, para depois passar para todos novamente pelos grupos do WhatsApp, pelos contatos que temos, que eu acho que ele está muito esclarecedor, está muito legal, para ter uma ideia melhor de todo o processo, de como que é lá e tudo mais. Acho que e de estar falando com a Júlia mesmo, acho que também é um motivador grande para futuros candidatos e para quem vai indicar algum candidato. Então, acho que isso vai ser uma peça bem interessante usar esse vídeo dessa nossa reunião de hoje. Ok. Ô, Júlio, eu acho que a nossa imagem pública do distrito está presente na sala. Ô, Wellington, você divulgou no site e na carta mensal já, né? Sobre essa prova, essas próximas provas agora de maio. Sim, foi encaminhado o material, né, pelo governador João Otávio, a gente colocou no site, nas redes sociais, e encaminhou e-mail também a todos os presidentes e secretários, né, semana passada. E o edital também continua lá à disposição, os detalhes da seleção, das inscrições. Ok. Ok, gente. Acho que foi muito proveitoso, né, Júlia, essa sua bate-papo conosco. Eu queria, em nome do distrito, em nome do governador Fernando Caputo, agradecer de forma especial o companheiro Júlio e o companheiro João Otávio, que deram outro impulso a essa subcomissão de bolsas Roto pela Paz. E o distrito agradece, né, essa imagem pública que o distrito faz, você também, é uma imagem pública sensacional, é a divulgação da Fundação Rotária como um todo, né? Então, nós só temos de agradecer, né? E esperar que os clubes busquem mais parceiros, mais candidatos, para que se faça essas provas em maio aí. Qualquer informação, nós estamos à disposição. O que a gente não souber, a gente passa para o Júlio ou para o João Otávio, que nos apoia muito nessa tarefa aí. Eu quero agradecer, se o Júlio assim o permitir, se ele quiser encerrar a reunião, eu passo a palavra para ele. Muito obrigado, viu, Júlio? Prazer em revê-la. Júlia, Júlio. última também, por favor. Eu também queria, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, me colocar à disposição, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre o processo, quiserem que eu converse mais sobre isso, né? Apresente o que tem sido feito aqui, quais são os meus próximos passos, eu fico super à disposição. Em junho, entre junho e agosto, como eu falei, eu devo estar no meu voluntariado, que eu acho que é bacana de compartilhar também. Eu vou mantendo vocês atualizados sobre essas experiências aqui também. Mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo apoio, por terem me mandado e-mails, né, e feito as entrevistas. Isso foi essencial para a minha trajetória. E também queria agradecer a participação aqui de minha mãe e minha irmã, ali estão com a câmera fechada, mas estão ali, e minha avó também está aqui, gente, a dona Ivone. Ela está ali ouvindo a gente, então eu queria mandar um beijão para ela. Obrigada, vó. Amo vocês. Ô, Júlio, pode encerrar, por favor. Muito bem, muito bem. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Júlia, tá de parabéns. Eu achei fantástico ter te encontrado aí aquele dia, ter conversado com você. Acho que a gente se conheceu nas entrevistas, nos bate-papos aqui é uma coisa, mas quando te conheci pessoalmente, realmente vi que realmente é uma pessoa fantástica e, como o Antônio falou, continua a persistência, a aplicação, como prometimento, fez por merecer para chegar onde está hoje em dia. Então,
Está de parabéns, está de parabéns. Aproveite, como eu te falei, aproveite ao máximo essa oportunidade e todas as oportunidades, contatos e vivências que vão vir junto com ela. Tá? Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito bacana para você, mas que também vai abrir portas e ideias para outros participantes, né? E para a gente aqui do distrito, quando for indicar alguém, já ter uma referência bem legal falando de você, de como está sendo para você. E para os companheiros que estiveram hoje presentes, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpe mais uma vez pelo dia e horário meio complicado para todos. E espero que esse vídeo possa depois ser compartilhado com mais e mais pessoas, para que todo mundo tenha a ciência e tenha mais informações da bolsa, do processo e tudo mais. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. E qualquer dúvida direta com a Júlia, pode entrar em contato, ou quanto ao processo para esse ano, também pode entrar em contato comigo. Muito obrigado a todos. Obrigado. E até logo.